Esse é uma cápsula e nós vamos falar da fábrica da BYD, que estava sendo feita lá na Bahia, né, no lugar da fábrica da Ford, que agora foi parada a obra, tá? A obra foi interrompida, sofreu embargo e não se sabe quando que vai resolver. A BYD está tentando negociar alguma coisa com o Brasil, mas não sabe quando vai retomar a fábrica da BYD, né? E essa coisa é muito curiosa, porque traz o problema estrutural do Brasil, que eu falo sempre, que é a CLT. A CLT é o problema estrutural do Brasil, é o que condenou a gente ao fracasso como um país, né? O Brasil e os Estados Unidos, no início do século XX, lá em 1900, lá vai Pedrinha, os Estados Unidos já era bem maior do que o Brasil, mas era, sei lá, 70% maior que o Brasil, o dobro do Brasil, 100% maior que o Brasil, era comparável. Hoje em dia, a gente não é nem comparável, não tem nem comparação o Brasil e os Estados Unidos. Por que isso? Em grande parte por conta da idiotice do Getúlio Vargas com a CLT de abraçar o fascismo, com essa vontade toda e contaminar a economia brasileira, contaminar a sociedade brasileira com essa ideia de que o governo sabe o que é a condição de trabalho que as pessoas aceitam. O trabalhador não pode ele tomar a decisão, tem que ser o governo que decide, né? E isso gera essa ineficiência absurda. Essa é a história da fábrica da BYD, porque lembra, a Ford saiu do Brasil. A Ford saiu do Brasil. A BYD, o governo da Bahia fez um monte de concessões para a BYD assumir a fábrica da Ford, porque não queriam dizer que a empresa saiu do Brasil, porque simplesmente produzir qualquer coisa no Brasil é absurdo. Por vários motivos, por muito imposto e coisa e tal, mas também pela CLT. O que aconteceu? Fizemos um monte de coisa e voltamos ao mesmo problema. O Ministério Público do Trabalho, com as leis absurdas da CLT, com esse excesso de zelo, vamos chamar assim, com o trabalhador, achar que o trabalhador não tem ele próprio condições de saber o que é bom e o que é ruim para ele, mais uma vez o Brasil vai ficar sem a fábrica, né? Essa notícia foi sugerida por Lula desencarnado é o Peter Barbeado, Maduro é um Solano Lopes piorado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal, né? Pois bem, vocês sabem do caso da BYD, a gente já falou sobre isso aqui, né? Foram encontrados funcionários submetidos a regime de escravidão. Os próprios funcionários falaram que não tem problema nenhum, que eles estavam lá de livre, espontânea vontade, que não viam nada de errado naquilo, mas esse é o grande problema da questão trabalhista aqui no Brasil. Algumas pessoas olham para aquilo e falam, eu jamais trabalharia naquela condição. Beleza, você não trabalharia, a sua sensibilidade está acima disso, você não trabalharia nessa condição e não tem problema nenhum. Que bom para você. Aquelas pessoas aceitam. Então qual o problema? Por que a pessoa não pode aceitar aquela condição de trabalho? É muito importante fazer a distinção aqui, que eu sempre deixo claro. Escravidão é um crime absurdo. Você não pode, ninguém pode ser proprietário de outra pessoa, ninguém pode tolher a liberdade de outra pessoa. Mas condição de trabalho boa ou ruim, dormitório bom ou ruim, banheiro limpo ou sujo, comida de boa qualidade ou de má qualidade, meu amigo, o trabalhador escolhe. Se ele não está disposto a isso, ele pede demissão e vai embora. Não tem problema nenhum nisso daí, né? Enfim, aqui no Brasil não pode isso. O cara do Ministério Público do Trabalho, que trabalha numa sala com ar-condicionado, olha para aquele dormitório e fala, caramba, eu jamais dormiria num dormitório, eu jamais trabalharia nisso aqui. Tudo bem, você não trabalharia, ótimo, que bom para você. Mas outras pessoas aceitam trabalhar, não vem problema nenhum nisso. Se é uma decisão tomada de livre e espontânea vontade, qual é o problema, né? Mas no Brasil se convencionou que não pode, que é um absurdo, que o governo que vai decidir como que as pessoas têm que trabalhar ou não, o que eles podem aceitar, o que não podem aceitar. E o que eles não veem é isso, é esse peso que isso gera na economia brasileira, né? Porque vamos lembrar essa história da BYD desde o início, né? Quando foi lá em 2019, 2020, a Ford decidiu sair do Brasil. Saiu do Brasil por quê? Porque o governo brasileiro não quis renovar alguns benefícios que foram dados a empresa, né? A empresa Ford já estava aqui no Brasil, foi aliás a primeira grande fábrica de automóveis que veio para o Brasil, lá no ABC Paulista, lá em 1900, lá vai Pedrinha, e veio com incentivos do governo brasileiro, né? E o governo do Bolsonaro não quis renovar esses incentivos. O governo da Bahia ficou puto da vida, né? O governo petista, não, porque vamos dar um jeito que não pode deixar sem a fábrica da Ford. Esse pessoal, é lógico que se sentiu afetado, porque o Lula é de origem sindicalista, ele é de origem das fábricas de automóveis ali no ABC, né? Porque a fábrica de automóvel ela tem uma série de outras fábricas que produzem peças e coisa e tal. Então todo esse ecossistema ali sindicalista que é muito forte na região do ABC,
né? Foi isso que gerou o Lula. Mas a verdade é que é a seguinte, essa questão industrial, o pessoal colocou tanta dificuldade para as fábricas contratarem gente e demitirem gente, e tantos direitos trabalhistas e coisa e tal, que as fábricas se viram obrigadas a ir para o sentido da automatização, né? Hoje em dia, boa parte do trabalho que é feito numa fábrica é automatizado. Então, o número de funcionários que tem uma grande montadora, ou mesmo essas outras empresas que produzem peças e coisa e tal, é bem pequeno no final das contas. Então, eles ficam super sensibilizados com isso. Não, a Ford vai embora, não podemos deixar a Ford embora. Quando não faz tanta diferença, não foram tantas pessoas assim que foram demitidas, porque se compara, por exemplo, os funcionários da Ford que perderam o emprego com os funcionários do comércio da cidade. O comércio tem muito mais gente do que a Ford. O comércio lá da cidade, lá onde fica a fábrica da Ford, né? Enfim, no final das contas, esse é o problema. Industrialização não é mais uma coisa tão relevante hoje em dia, exatamente porque políticos e sindicalistas ficaram nessa de não tem que ter mais direito, que não pode deixar, que tem que brigar, 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 forçaram a automatização dessa área e hoje em dia é meio irrelevante isso em termos de emprego. Em termos de imposto, ainda é relevante, mas como vocês podem ver, o que aconteceu, né? O governo da Bahia ofereceu um monte de benefícios para a BID para ela assumir a fábrica da Ford. Quando o governo ganhou a eleição, quando o Lula ganhou a eleição, ofereceu mais um monte de vantagens para a BID, para ela assumir a fábrica da Ford, para poder dizer que, olha só, tá vendo? Tiramos uma fábrica americana e botamos uma chinesa. É o sonho do Lula, meu amigo, que é ir para o comunismo mesmo, é isso que ele quer, né? Só que o que aconteceu? A BID aceitou esse troço, mas ele aceitou esse negócio muito mais pela possibilidade, pelos benefícios tributários que foram oferecidos pelo Lula, do que realmente pela vontade de construir carro no Brasil. E a prova disso é que a fábrica estava sendo reconstruída. Na verdade, assim, dizer que a BID assumiu a fábrica da Ford é mentira. A BID pegou o terreno, demoliu a fábrica da Ford inteira e está reconstruindo do zero, porque é uma fábrica antiga, não tinha como recuperar, né? Então, ela está refazendo do zero com incentivos do governo. Ou seja, repara que o problema continua o mesmo. A Ford foi embora porque justamente só dá para trabalhar no Brasil com incentivos do governo. A BID só está aqui porque tem incentivos do governo. E para a BID interessa muito mais o incentivo do governo do que qualquer outra coisa. Está aqui, ó. A BID assumiu a fábrica da Ford no dia 9 de outubro de 2023, né? Logo no primeiro ano do governo Lula, um monte de incentivo e coisa e tal. O que ela fez? Não produziu nenhum carro, não tem um único carro BID produzido no Brasil, tá? A fábrica não está funcionando ainda. O que tem é importação. Entre os benefícios que eles tiveram o direito de importar um monte de carro. E daí estão importando em grandes números, né? Aqui já trouxeram 60 mil carros para o Brasil, 100 mil carros e coisa e tal. Eu não acho isso ruim não, tá? Eu acho que é bacana. O carro da BID é mais uma opção para as pessoas. Eu não sei se é bom, se é ruim, eu não sou entendido de carro. Mas quanto mais opções as pessoas têm para comprar carro, é melhor, é sempre melhor. Eu quero chegar na concessionária e ter 200 mil marcas de carro, tudo quanto é tipo, carro chinês, russo, vietnamita, tudo quanto é tipo, eu vou escolher o melhor, vou comprar o que for melhor. O problema é esse, o Brasil tem um problema estrutural na economia, que é essa questão da CLT, da Justiça do Trabalho, que atrasa o país, que prejudica todo mundo, que não ajuda absolutamente ninguém, não ajuda os funcionários. Olha só, os resgatados, entre aspas, do canteiro da BID foram vítimas de tráfico internacional, diz o Ministério Público. Esses caras agora vão ser mandados de volta para a China, perderam o emprego deles, não estavam reclamando de nada, não tem problema nenhum com estar ali, e coisa e tal, vão ser mandados para a China, todo mundo demitido agora. Olha só que maravilha, ajudaram o trabalhador pra caramba, né? Sendo que eles não estavam reclamando de nada. Ah, por trabalho escravo, aí bota a imagem aqui, que isso aqui não é da fábrica da BID não, tá? Não tinha ninguém amarrado desse jeito na fábrica da BID não, né? Por trabalho escravo, o Brasil suspende vistos para funcionários da BID. Então agora dificultou mais ainda a coisa, né? E com isso, a construção da fábrica da BID parou, né? Não vai ter construção da fábrica da BID. Ou seja, a BID está enfrentando o exato mesmo problema que a Ford enfrentou aqui no Brasil. São essas duas coisas, é o movimento ambientalista e o movimento trabalhista, que simplesmente impedem qualquer desenvolvimento aqui no Brasil. É impossível, é irracional qualquer pessoa achar que vai investir no Brasil e vai conseguir alguma coisa. Só quando o governo dá dinheiro. Só que aí o que você está criando aqui? Você está criando uma economia centralizada, porque é o governo que decide quem é que a empresa que vai produzir e não vai produzir. Virou um comunistão isso daqui. Na verdade, sempre foi um comunistão isso daqui, né? Então, essa é a tristeza da coisa. Enquanto o pessoal fica batendo cabeça aí com o governo e coisa e tal, os problemas estruturais do Brasil, CLT, Justiça do Trabalho e a questão ambiental, continuam todos por aí e vão continuar relegando a gente para o atraso por muitos e muitos anos ainda, né?
Um absurdo completo isso daí. O problema da Ford, a BYD está enfrentando ainda. Ela só está aqui, de novo, pelos benefícios, que ela pode vender os carros dela aqui com benefício. Não estou reclamando disso, eu só acho que todo mundo deveria ter esse benefício. Todas as empresas do mundo deveriam poder vender os carros aqui no Brasil sem impostos, né? Essa ideia de ficar, essa troca de favor do governo, falar, não, eu deixo você eu escolhi para vender carro aqui no Brasil. Isso é que eu acho um absurdo, isso que eu acho que atrapalha mais do que ajuda a economia brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.